se propõe a fazer um resumo da doutrina para uma igreja em que ele não havia estado pessoalmente. Então ele começa, depois de fazer uma apresentação, versículo 1 ao versículo 17, ele começa a tratar o primeiro tema, que fala da depravação, do pecado dos homens. Por isso é uma carta diferente de 1 Coríntios, em que ele trata problemas específicos. Ele vai lidar com problemas, mas até quando ele lida com problemas em Romanos, ele está lidando de modo geral, que é um problema de comunidades judaicas, juntamente com os gentios, que ocorrem em várias cidades, em vários lugares, em vários países. E também é um problema que ocorre certamente em Roma. Primeiro, ele, depois de falar do problema do pecado, da depravação, ele vai falar sobre a justificação. E logo em seguida, Romanos 6 a 8, o tema da santificação. Quando ele termina o capítulo 8, que ele está falando sobre alguns elementos de sofrimento associados com o tema da santificação, ele adentra o capítulo 9 com uma questão que é a questão que, ainda que ele vai entrar em pormenores sobre outros tópicos relacionados com essa questão, a principal questão que se inicia aí, e isso precisamos ter em mente, é uma grande queixa que os judeus faziam contra o apóstolo Paulo e contra os cristãos. Eles interpretavam o texto de Gênesis, capítulo 12, capítulo 15 e 17, e entendiam que aquela palavra do Senhor para Abraão significava que a grande maioria, se não todos, mas a grande maioria dos judeus seriam salvos. Eles interpretavam as promessas para Abraão e seus descendentes em termos de etnia, de nacionalidade. Deus falou que Abraão seria pai de muitas nações, de que poderia se contar as estrelas do céu, então saberia a quantidade dos descendentes de Abraão. Então os judeus interpretaram isso em termos de etnia, em termos de número grandioso da nação de Israel. Então todas as promessas do Antigo Testamento eram interpretadas no sentido de que Deus vai abençoar a nação de Israel. Então a lógica é exatamente a seguinte: os judeus eles chegavam para o apóstolo Paulo e para os cristãos dizendo: está evidente que esse Cristo que vocês pregam não é o verdadeiro Cristo, porque a grande maioria dos judeus não se converteu. E a profecia fala sobre a bênção para os descendentes de Abraão, sobre a nação judaica. Então eles viam uma evidência visível de que a palavra de Paulo estava errada. Paulo responde a essa colocação dizendo, e perceba que ele, antes de entrar nesse ponto, ele no capítulo 9, verso 1 em diante, ele fala sobre a profunda dor do seu coração por ter os seus irmãos compatriotas não conhecendo o Senhor. Ele está triste com isso. Ele fala da riqueza que Israel recebeu. Antes de falar dos problemas, ele diz, eles são israelitas, a eles pertence a adoção, deles é o Cristo, eles têm a aliança, a glória, a lei, o culto, as promessas, deles são os patriarcas. Toda essa riqueza foi dada à nação judaica. Mas ele vai diretamente ao ponto que ele quer tratar aqui, é o versículo 6. Não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, que a palavra de Deus falhou. Não pensemos nisso, porque na realidade a interpretação que vocês estão fazendo está equivocada, e aí ele vai percorrer o Antigo Testamento, especialmente ele vai pegar 2 casos para argumentar que isso não é um ensino novo, mas esses 2 casos estão no início, e ele pega a história dos patriarcas, ele pega o exemplo de Abraão, aquele que foi chamado pelo Senhor, de onde eles tiram a interpretação equivocada, e ele pega 2 filhos de Abraão, e ele diz, olha, um foi salvo e o outro não foi salvo. Então você não pode interpretar que todo filho de Abraão é salvo, porque nós temos no próprio livro de Gênesis que Deus prometeu a bênção apenas sobre Isaac, e na realidade, no meio da incredulidade de Abraão, ele tentou resolver com suas próprias mãos, se deitando com a serva, achando que as promessas se cumpririam
em Ismael, e Deus disse: não, em Isaque será chamada a sua descendência. Mas alguém poderia certamente argumentar dizendo que o exemplo não é talvez um dos melhores, porque nós temos 2 filhos, cada um de uma mulher, um fora do casamento. E aí Paulo avança para um segundo exemplo, quando ele pega Jacó e Esaú, gêmeos, os 2 filhos de Isaque e Rebeca. E esses 2 filhos, eles lidam a cena de um problema, quando eles estão brigando dentro do ventre da mãe. A mãe ora ao Senhor e a resposta do Senhor é que existem 2 nações e o mais velho será servo do mais moço. O livro do profeta Malaquias, que é citado pelo apóstolo Paulo em Romanos 9, verso 13, explica a problemática de Gênesis capítulo 25, quando Malaquias 1 ele vai dizer o que significa o mais velho será servo do mais moço. Significa que Deus amou a Jacó e Deus desprezou Esaú. Então, a explicação dele, meus irmãos, no versículo 11, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, é a resposta para a acusação dos judeus. Então, recapitulando, os judeus chegavam para Paulo e diziam: a pregação de vocês está equivocada, porque muitos judeus não estão se convertendo. Paulo respondeu: eles não estão se convertendo, nem todos os judeus, e sempre foi assim. Se você olhar, Isaque foi salvo e Ismael não foi salvo. Se você olhar no Antigo Testamento, Jacó foi salvo e Esaú não foi salvo. Porque o critério de salvação não é somente ser filho de Abraão. Essa não foi a palavra da promessa. A palavra da promessa é que Deus vai salvar aqueles a quem Ele quer. O propósito não é pelas obras. O que faz a distinção dos homens não é aquilo que os homens fazem, mas é o propósito da eleição. Deus é quem escolhe. Por isso Deus disse a uma mãe grávida, prestes a ter uma criança, que haveria de ter um filho eleito e outro não eleito. A primeira questão que circula em nossos dias, ao ouvir esse ensino, nós estamos no ano 2022, a questão que quando você fala esse ensino diante de uma pessoa que não concorda com essa doutrina, a primeira reação dela é questionar o atributo de justiça. Será que isso é algo justo? Esse sentimento, meus irmãos, ele é próprio. Ele está muito claro nas Escrituras que ele está acima de uma questão cultural de nós, no nosso país, na nossa cidade, nesse ano. Do primeiro século até o século em que nós vivemos, a nossa década, muitas culturas se passaram, muitos costumes, muitos países existem, e cada um com seus aspectos distintos. Mas no primeiro século, falando para aqueles que habitavam na sede do Império, em Roma, Paulo inicia o versículo com a mesma questão que estava certamente no coração daquelas pessoas que leriam essa carta e reagiriam questionando o atributo da justiça de Deus. Por isso, no versículo 14, ele diz: que diremos então, que Deus é injusto? É muito comum, meus irmãos, o apóstolo Paulo ele fazer essas perguntas para antecipar a reação dos seus leitores. Ele sabe que os seus leitores, ao ouvir esse ensino, eles vão ser tentados a dizer que Deus é injusto. Eles vão questionar o atributo da justiça de Deus, porque na mentalidade do homem, independente da sua cultura, só existe justiça quando Deus ele trata os homens pelos seus próprios méritos. Esse é um coração desprovido da verdade revelada do Senhor. Ele ignora esse ensino, ele se revolta diante do ensino. E por isso eu disse, meus irmãos, no domingo passado, que o primeiro desafio que nós temos nesse capítulo, antes de qualquer outro tema, é você perguntar para o seu próprio coração:
Se o versículo 1 ao versículo 13, ele está dizendo que Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú, responda simplesmente essa questão: isso é verdade ou isso não está no texto? Se você entender que isso é a verdade do texto, que Deus claramente está dizendo aqui que ele escolheu Jacó e não escolheu Esaú, e a partir dessa interpretação o seu coração não encontrar paz, você não encontrar lógica, não descansar nessa verdade, aí você precisa seguir para um segundo momento, onde você levar a segunda reflexão ao seu coração. Será que o problema está em Deus, no seu ensino, ou o problema está no meu coração, que não consegue captar a beleza, integridade e justiça do ensino do Senhor? A verdade nos parece muito clara que Deus escolheu, está dito que Deus escolheu Jacó e não Esaú, e Paulo agora precisa lidar e tratar essa questão. Evidentemente Deus é justo, mas lidar e refutar esse pensamento que é levantado muitas vezes dentro da própria igreja, como se a doutrina da predestinação fosse uma doutrina injusta, de um Deus injusto. Primeiro Paulo diz: de modo nenhum. É uma construção, meus irmãos, repetitiva. Não havia necessidade de fazer essa construção que o apóstolo Paulo faz, e ela é usada em momentos onde existe uma negação enfática. De modo nenhum. Nem pense nessa possibilidade de você conceber um Deus injusto, e na realidade, em todos os momentos da Escritura, em que os próprios servos de Deus e os profetas entraram em crise e imaginaram que Deus era injusto, eles mais para frente tiveram que retroceder, tiveram que confessar as suas faltas e reconhecer que eles estavam errados. Abacuque ousadamente se levantou diante do Senhor, e aquele texto que nós muitas vezes citamos equivocadamente, em Abacuque capítulo 2, versículo 20, que diz: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Geralmente as pessoas citam isso para que as pessoas façam silêncio na igreja. Na realidade Deus não está falando sobre isso. Deus está falando: Abacuque, fica calado, para de reclamar diante de mim, para de questionar a minha integridade, os meus decretos. Você não pode reclamar. Deus está vendo tudo, está no seu santo templo, está dirigindo todos os propósitos. Cale-se diante dele toda a boca que se levanta para questionar a sua integridade. De modo nenhum. Deus é injusto. Quando Jó sepultou os seus filhos, quando as maiores crises na vida de Jó, quando nós passamos pelas maiores crises e sofrimentos, nós somos tentados a dizer: mas por que Deus fez isso? O nosso coração não é diferente do coração de Jó, de Abacuque. Nós somos continuamente tentados, diante dos sofrimentos da vida, a questionar a integridade de Deus, mas é exatamente nesse momento em que, quando a palavra está fincada em nosso coração, nós podemos dizer: nós não entendemos, Senhor, mas Tu és justo. Ainda que eu não compreenda, ainda que a dor tome o meu coração, eu preciso professar aquela verdade que tem que ser irrefutável para o crente, que tem que ser muito sólida no coração do crente. O Senhor é um Deus de justiça, fidelidade e amor. O Senhor deu, o Senhor o tomou. É interessante essa colocação de Jó, e esse movimento é um movimento que nós precisamos entender, que quando nós estamos em uma situação fincados no Senhor e nós passamos por momentos difíceis de luto, de angústia, evidentemente o primeiro movimento que nós fazemos é um movimento de lidar com a dor com mais facilidade. Mas à medida que a dor se prolonga, o mesmo homem que disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, é aquele homem que vai questionar
a justiça do Senhor. A nossa fraqueza, a nossa instabilidade, meus irmãos, ela é de tal modo que entendendo isso, que nós devemos reconhecer diante do Senhor a nossa dependência de irmos continuamente diante dEle. Porque a questão não é absoluta, eu creio na justiça de Deus e jamais eu vou questionar isso. É verdade, nós cremos. Mas as dores nos abatem. E essa questão certamente ela vai ser, o nosso coração vai levantar essa questão. E é exatamente quando nós precisamos responder: de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Aqui nós temos no versículo 15 ao versículo 18, nós temos dois textos bíblicos em que o apóstolo ele cita e comenta. Versículo 15 ele cita um texto e o versículo 16 ele comenta. Versículo 17 ele cita outro texto e o versículo 18 ele comenta. Sobre essa problemática da justiça de Deus, o apóstolo Paulo vai recorrer ao primeiro texto em Êxodo capítulo 33, um texto que ele carrega, e essa, meus irmãos, é algo que nós precisamos ter em mente. Alguns trechos da Escritura são muito marcantes na história do povo de Israel. Quando eles citam vários textos, o apóstolo Paulo como que ele traz à tona todo o enredo que envolve aquela cena. E nós temos em Êxodo capítulo 32, 33 e 34 uma grande cena de um dos episódios mais marcantes da história de Israel. Um episódio em que é marcado por uma cena de... Alguns teólogos dizem que ali nós temos parte de um movimento do Antigo Testamento de que quando o povo do Senhor está caminhando bem, eles têm... quando eles estão muito próximos de serem abençoados, eles têm uma grande queda. E no Antigo Testamento eles sempre têm esses elementos de grande frustração. Aí eles precisam novamente restaurar os caminhos. A cena de Êxodo 32, a cena de Levítico capítulo 10, são cenas de que sempre o povo está caminhando prestes. Imagine a grande celebração que o povo fez em Levítico, ao levantar o tabernáculo, ao ordenar os primeiros sacerdotes, no primeiro ato de culto, ter aquele grande pranto, porque os sacerdotes foram fulminados diante de todo o povo. Foi uma cena, eles estavam prestes a celebrar e foi marcada por sofrimento. A cena de Êxodo 24, quando os 70, imagine você sendo parte, você sendo Moisés ou parte daqueles 70 que sobe ao monte, encontra um grande banquete dado pelo próprio Deus, o povo diz: olha como Deus está favorável a nós, como Deus está nos abençoando. Eles descem do monte e só Moisés sobe ao monte e lá 40 dias Deus está falando com Moisés. É uma cena, meus irmãos, singular, porque Deus está com o seu dedo escrevendo nas tábuas, dando os seus ensinos para que o povo seja um povo separado, um povo em uma comunhão mais profunda. O Israel já foi um povo separado, mas Deus agora está dando detalhes, aprofundando, estreitando os laços desse relacionamento. 40 dias em que, assim como mais à frente o Senhor Jesus vai passar 40 dias em jejum, Moisés passou 40 dias sem comer, bebendo e se alimentando da verdade de Deus, ouvindo o Senhor. Ele não apenas recebeu os 10 mandamentos, mas ele recebeu todas as orientações que são redigidas no livro de Levítico, como deveria ser a adoração. Então são 40 dias de profundas orientações e instruções. E a cena, é interessante que a gente vê isso em alguns filmes, né? Eu costumo dizer que foi um filme que marcou o Oscar. Ele ganhou o Oscar e ele, nos anos 70, ele foi o filme que foi inovador. O Poderoso Chefão, ele trouxe uma cena que não havia ainda no cinema, hoje é mais comum, você gravar uma cena que está acontecendo e ele fazer recortes para uma cena que está acontecendo simultaneamente. E depois ele volta para a cena e a pessoa que está assistindo o filme, ele sabe que
O diretor está narrando, ele está mostrando cenas simultâneas. Isso foi a primeira vez que aconteceu no cinema, nos anos 70, narrando cenas que ocorriam simultaneamente. E o livro, na Bíblia, em Êxodo 32, ele narra isso. Ele narra que enquanto Moisés estava dialogando com Deus, ouvindo o povo embaixo, estava propondo a Arão levantar um bezerro, entregar o ouro, fazer um ídolo, se prostrar e adorar aquele, porque eles não sabiam de Moisés. E a cena mostra eles fazendo, depois volta para Moisés dialogando com Deus, e Deus diz para Moisés: olha, o povo se corrompeu. É uma cena de profunda frustração, de profunda corrupção, quando você imagina que o povo agora está conhecendo mais de Deus. O povo fez a aliança em Êxodo 24 e agora rapidamente eles se corrompem. A cena do favor de Deus, ela é rapidamente revertida para a ira de Deus, porque Deus está irado. Moisés reflete essa ira quando ele desce, quebra as tábuas, ele vai para os homens e ele vai derreter o bezerro e vai fazer os homens beberem aquele bezerro. Ele vai mandar matar os que propuseram, foram os líderes do evento da idolatria, a uma cena de morte. Mas essa não é a pior da cena, porque o Senhor, depois disso tudo, o Senhor vai para Moisés e diz assim: eu não vou mais com vocês. Vocês vão e eu vou enviar o anjo com vocês que vai guiar vocês para que vocês possam ir. Eu quero convidar você a abrir Êxodo capítulo 33 para a gente entender um pouco esse contexto. A gente ouve nos nossos dias, as pessoas falando, eu quero que o anjo do Senhor, o anjo venha me guiar, o anjo esteja comigo. E as pessoas ficam pedindo isso. E depois que o Senhor, em Êxodo capítulo 33, versículo 2, e veja que a palavra não é totalmente negativa, mas a palavra, Moisés já havia, no final do capítulo 32, já punido o povo, já pedido perdão ao Senhor, e o Senhor havia perdoado eles. Mas o capítulo 33 diz, versículo 1, o Senhor disse a Moisés: suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu darei a sua descendência, enviarei o anjo adiante de você, expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel, e eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Deus disse: vão para a terra, eu vou dar a terra para vocês, eu vou destruir os inimigos, vocês vão entrar e desfrutar das promessas que foram dadas. Mas tem um porém: eu não vou com vocês, o anjo vai com vocês. Versículo 4 mostra o quanto o povo sentiu essa verdade, o quanto eles entendiam quando o povo ouviu estas más notícias. Quando o povo ouviu as más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou as joias, porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento eu os destruiria, portanto tire as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. O que é ganhar o mundo e perder o Senhor? O que é ganhar a terra prometida, que mana leite e mel, ter todos os tesouros das vinhas de Israel e ter o anjo e não o Senhor? O povo ficou profundamente triste, porque o povo não quer anjo, o povo quer Deus. E vai ficar muito claro, meus irmãos, que Moisés, ele não quer anjo, ele quer o Senhor andando com ele. E aí a cena agora, meus irmãos, é uma cena em que Moisés vai apresentar a súplica para que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor reverta isso, e o Senhor tire essa cena. O versículo 12 e 13, Moisés vai orar ao Senhor e vai pedir favor. E aí
de modo muito gracioso e misericordioso, o versículo 14, o Senhor responde: a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Deus tirou a punição, Moisés encontrou favor diante do Senhor e Deus disse: agora eu vou com você, Moisés, não vai ser o anjo. E aí Moisés disse no versículo 15 e 16: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar, pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o povo, de todos os povos dessa terra? Perceba a percepção, meus irmãos, de Moisés do que é importante nesta vida. Ter uma terra de riquezas com um anjo, ou ter um deserto com Deus? Se for para ter um deserto com Deus, não nos faça sair desse lugar, Senhor. Eu prefiro estar aqui com o Senhor, um deserto com Deus. Mas a cena, meus irmãos, que avança para ser a cena central, que é usada pelo apóstolo Paulo, é a cena que Moisés... É interessante que Moisés ele aproveita o momento em que Deus está sendo favorável com ele, e ele aproveita para pedir algo mais, fazer um outro pedido. O versículo 17 diz: o Senhor disse a Moisés: farei também isto que você falou, porque você alcançou favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse: peço que me mostre a tua glória. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. A resposta do Senhor, meus irmãos, a cena que é mostrada é apenas a ilustração do ensino. A cena é: você quer ver a minha glória, você não pode ver tudo. Você não pode ver a minha face. Essa expressão ver a minha face é ver toda a glória de Deus. Mas eu vou te dar uma pequena porção, uma porção da glória de Deus. E a porção dada por Moisés é: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e vou me compadecer de quem eu quiser ter compaixão. Como que esse versículo, meus irmãos, agora voltando para Romanos 9, como que ele responde à questão que é tratada pelo apóstolo Paulo sobre Deus ser justo ou Deus não ser justo? Depois de citar esse versículo que dialoga com todo esse enredo de Êxodo 32 ao 34, a conclusão do apóstolo Paulo em Romanos 9:16 é: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. O que, meus irmãos, Deus ensinou para Moisés quando ele suplicou, ele estava naquele momento favorável, naquele momento em que ele estava sendo favorecido, e Deus, ele pede ao Senhor para Deus dar algo mais, algo grandioso. E o Senhor dá algo. Não é o todo do conhecimento de Deus, não é ver a face de Deus, mas é uma porção grandiosa do seu conhecimento. Ele diz: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Então, sobre salvação, não depende de quem quer. As pessoas acham que o fator diferencial em ser salvo é a pessoa tomar a decisão, a pessoa querer, a pessoa ter um coração mais quebrantado, a pessoa fazer isso, aquilo. O fator está sempre na mentalidade dessa teologia, sempre no ouvinte. Mas o conhecimento revelado da glória de Deus nos ensina de que o fator diferencial é a misericórdia do Senhor. É Deus o fator que faz a diferença. É Deus ter compaixão. E perceba que os que são salvos, os que são eleitos, não é porque merecem. Porque os que são eleitos, eles são alvos da misericórdia. Eles não
merecem salvação, eles não têm nada de bom para entregar ao Senhor. É exatamente Deus olhar para eles e ver que eles são merecedores do inferno, todos nós, mas Deus decidir usar misericórdia. Então, obviamente, nessa cena que é valorizada pela comunidade judaica, no mais alto favor de Deus para com Moisés, onde ele revela o seu benefício, eles deveriam agora ter essa doutrina muito clara no coração deles. Paulo não está inventando uma nova doutrina, ele está dizendo, olha, a glória de Deus que foi ensinada para Moisés é essa doutrina que eu estou ensinando. Essa doutrina não é uma doutrina dos apóstolos, não é uma doutrina do Novo Testamento, é uma doutrina da Bíblia. É a revelação da glória de Deus. Eu dou misericórdia a quem eu quiser ter misericórdia. Mas Paulo ainda avança para um segundo exemplo, quando ele diz no versículo 17, por isso a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo que eu levantei para mostrar em você o meu poder e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem quer. Esse segundo argumento, ele mostra outra face. O primeiro argumento fala sobre os que recebem misericórdia. O segundo argumento fala sobre os que recebem o endurecimento. Antes de derramar a 7ª praga, Deus se encontra com Moisés. Antes que Moisés vá a Faraó, e Deus diz, olha, a praga vai ser derramada. E tem um porquê, tem um propósito, porque Faraó ainda não foi destruído. Existe uma explicação. A explicação está muito clara, é porque Deus separou Faraó para ele ser alvo da sua ira. Ele foi levantado. Ele conseguiu certo êxito na vida, certa notoriedade perante o mundo, para que a queda dele fosse grande, não fosse imediata, fosse um evento grandioso, como é a morte dele quando o mar se fecha, em que Raabe, lá no livro de Josué, vai falar que as nações falavam e contavam essa história. Tamanho foi o evento, tamanha foi a queda de Faraó, que o propósito se cumpriu para que fosse proclamado o poder de Deus, para que o nome de Deus fosse anunciado por toda a terra. Toda a terra, no Antigo Testamento, vai conhecer essa história da queda de Faraó, eles vão temer Israel. Para Moisés e para os israelitas, Deus tem misericórdia. Para os não eleitos, Deus endurece. E endurecimento, meus irmãos, é exatamente a mesma coisa que Deus falou, o apóstolo Paulo já ensinou em Romanos 1. Cegou o entendimento, aquilo que o profeta Isaías também vai falar, o Senhor fala por intermédio do profeta Isaías. Deus endurece. Deus endureceu o coração de Faraó, de tal modo que as palavras proclamadas não encontravam o coração que recebia. É exatamente aquilo que nós percebemos quando nós tentamos explicar a verdade de Deus, tocar o coração de um ouvinte que não conhece o Senhor, e nós encontramos um coração insensível, endurecido. As pessoas muitas vezes ficam raivosas com a pregação da graça, a pregação do Evangelho, pregação que fala sobre perdão e vida, porque eles estão com o coração raivosos, endurecidos diante da verdade de Deus. Eles preferem proclamar o aborto, preferem proclamar a vida imoral, eles não querem um Deus que fala sobre vida eterna, porque eles estão endurecidos. Não há injustiça, meus irmãos, porque no momento mais sublime que Moisés teve, quando ele foi conhecer mais da glória de Deus, o Deus da glória e da justiça, ele disse que é justo ele ter misericórdia de quem ele quer e ele não ter misericórdia de quem ele não quer ter. Isso é justo, porque nenhum de nós pode reivindicar direitos diante do Senhor. O que é que nós merecemos? A ira de Deus. O que faz diferença é Deus ter misericórdia ou não. Uma pessoa endividada, ela não pode cobrar direitos. Uma pessoa endividada,
ela está com um problema, ela precisa da misericórdia. E é exatamente o que o ser humano é diante do Senhor. Mas agora, para que essa cena fique mais clara, isso um comentarista diz o seguinte: parece que Paulo ele tentou resolver um problema e ele foi levantando outros, mas não há como responder essa problemática sem lidar com outra problemática. A primeira questão que é: será que Deus não salvar todos os judeus é injusto? Aí Paulo precisa apresentar o tema da predestinação. E ao apresentar o tema da predestinação, ele vai apresentar o tema de que Deus não é injusto, porque o fator diferencial é ele ter misericórdia. Mas aí, o ouvinte do primeiro século e o ouvinte do nosso século, da nossa geração, ele certamente iria reagir, e as pessoas reagem, é impressionante, as pessoas reagem dessa forma. Então quer dizer que Deus é um tirano. Então quer dizer que Deus, se ele escolhe quem ele quer, se ele escolhe uns para condenação e outros para salvação, o primeiro sentimento que vem é que ele não é bom, é que ele é um tirano. E aí Paulo passa a responder essas questões, quando agora é como se ele usa aquele recurso literário, como se ele tivesse um debatedor imaginário e ele estivesse debatendo. Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? A pergunta, meus irmãos, é mais ou menos aí, assim: por que Deus então fica reclamando com as nações porque elas não obedecem a Deus? Se ele é tão tirano desse modo de ele escolher quem vai ser salvo e não vai ser salvo, por que ele fica se queixando, reclamando? Quem é que pode resistir à sua vontade? Se ele decretou que alguns vão ser endurecidos, ou se ele decretou que alguns vão ser eleitos, quem é que pode mudar isso? Por que ele fica reclamando? Na mentalidade do rebelde, meus irmãos, todas as queixas são anseios justos. Como que Paulo vai dialogar com essa questão, esse levantar da tirania do Senhor? Paulo agora ele passa a responder com 3 questões. Versículo 20. Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Quem é você? O problema, meus irmãos, que muitas vezes as pessoas lidam com o tema da predestinação é que nós nos perdemos nessa relação entre o Criador e a criatura. Nós começamos a nos exaltar ao ponto de questionarmos a Deus, questionarmos a sua palavra, questionarmos a sua grandeza. E quando nós lidamos com um texto em que ele não se encaixa com o nosso coração, a nossa tendência é levantar uma queixa diante do Senhor. E é interessante que essa falta de percepção de quem somos nós diante do Senhor é a raiz de todos os problemas. E veja que interessante o que Paulo vai fazer, ele vai começar a ilustrar. Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Ele pega uma ilustração que é uma cena muito conhecida do primeiro século. Pessoas que trabalhavam com argila pegavam a massa e para fazer vaso. E você pegava a massa era sua. E existiam vasos de honra e desonra. O vaso de honra era aquele vaso que você usava para colocar na mesa de jantar, num local de destaque da casa. E haviam vasos de desonra, eram vasos que eram usados ou para armazenar o lixo, ou coisas que não eram tão honrosas da casa, não era aquele vaso de enfeite, não era para guardar a comida, não era algo valioso. O raciocínio, meus irmãos, é mais ou menos o seguinte: vocês que estão se queixando da doutrina da predestinação, vocês fazem o mesmo. Sabe quando vocês entram na casa de vocês, no local de trabalho, vocês pegam a argila e vão fazer o vaso, e vocês predestinam aquele pedaço de massa, vocês determinam
que aquela massa vai ser um vaso que vai ficar na mesa do jantar. E aquela outra porção de massa vai ser um vaso que vai ser o lixeiro, um lugar de desonra. Vocês estão fazendo a mesma coisa que Deus faz com a humanidade. Nessa ilustração, meus irmãos, nós somos a massa. E Deus é exatamente aquele que pega o vaso. Se você acha injusto Deus predestinar homens, por que você faz exatamente isso? Nós não achamos injusto pegar um pouco da massa, porque nós somos o dono da massa. Cabe a nós escolher se nós vamos colocar na mesa ou colocar no lixeiro. É nossa propriedade, nós somos o dono da massa. Versículo 22 diz: que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição? O problema, meus irmãos, é que o ser humano ele se acha mais do que ele é. Ele acha que ele não é um pedaço de massa. Ele acha que é como se a massa começasse a falar conosco, dizendo: não é justo. Você pegou aquela terra e fez para um vaso na mesa, e você está pegando essa terra para me fazer como um vaso de lixo. É mais ou menos isso. Quando um ser humano se levanta perante o Senhor para questionar, nós não vamos aceitar. Se fosse possível um pedaço de terra falar conosco, nós não iríamos aceitar esse pedaço de terra questionar, porque nós somos o dono da terra, nós vamos escolher como nós quisermos. A relação agora está ilustrada. Como nós podemos questionar se Deus, que é o Criador, ele pegou esse vaso e ele disse: olha, eu vou separar esse vaso para mostrar à humanidade a minha ira. Então sim, meus irmãos, pessoas foram criadas com um propósito estabelecido para serem meios de revelar o atributo da justiça e da ira de Deus naquele dia final. Deus preparou pessoas para a destruição. Esse é um propósito do Senhor, um decreto eterno do Senhor. Deus decretou vidas para serem condenadas. Elas foram preparadas para a destruição. O outro lado dessa verdade é que, a fim de que também desse conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a sua glória. Como você pode questionar se o Deus, que é o dono dos vasos, da argila, da massa, ele decidiu: para esses eu quero mostrar o meu favor, para esses eu quero mostrar ao mundo a minha ira, a destruição que eu vou derramar. Esses vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Imagine a cena que eles todos conheciam de trabalhar com vaso, mas imagine você. Você tem 2 blusas no seu guarda-roupa. Uma blusa, você olha para ela e você decide escolher: essa blusa vai ser uma blusa que eu vou usar para dias de festa. Essa outra aqui é uma blusa que eu vou usar para momentos não gloriosos, momentos corriqueiros. Até está tão feia que eu vou usar como pano de chão. Imagina a cena da blusa falando com você, reclamando com você. Quem é você para fazer isso? Mas você é o dono da blusa. É exatamente assim que o Senhor ilustra a doutrina da predestinação. Nós fazemos isso. Até o mais profundo arminiano, ele reproduz a doutrina da predestinação quando ele escolhe a blusa que ele quer dar mais honra, a blusa que ele não quer dar mais honra, o vaso que ele quer colocar na mesa de jantar, o vaso que ele quer lá para armazenar lixo. Ele faz as suas determinações. O problema é que quando nós nos colocamos no mesmo patamar de Deus, quando o vaso, o barro, ele quer ter o mesmo patamar de nós,
e quer ter os mesmos direitos, aí sim as pessoas não encontram justiça na doutrina da predestinação. Então a verdade, meus irmãos, do decreto de Deus é que os decretos de Deus eles estão associados com o tema e o propósito do Senhor de revelar a sua ira e revelar a sua bondade. Essa doutrina dialoga com esses dois tópicos. Bondade, que quando você fala sobre predestinação, o tema da bondade é aqueles que são alvos da predestinação, eles são favorecidos. Mas a doutrina fala também sobre a justiça e a ira. Porque, de fato, Deus separou pessoas para serem condenadas. A primeira questão que as pessoas levantam e fazem e esse é um caminho que tem sido levantado por muitas teologias, muitas igrejas, depois que o primeiro passo é dizer que não é isso que o texto está ensinando. E é difícil esse caminho, porque até um ímpio, ao ler o texto e aplicar as regras gramaticais, é difícil ler esse texto e não chegar a essa conclusão de que Deus disse que ele vai escolher uns e não vai escolher outros. Está muito claro, não é uma leitura simples, não precisa ter um grande conhecimento teológico, exegético, não precisa. Uma leitura natural do texto de Romanos 9 deixa muito claro isso, que Deus escolhe uns e não escolhe outros. O problema está em o nosso coração aceitar isso. Então algumas pessoas dizem o seguinte: tudo bem, é isso que Paulo está ensinando, mas ele está errado. Não é incomum nós vermos isso nos círculos evangélicos, nos seminários, em várias igrejas, em vários livros da academia, pessoas dizerem que alguns ensinos de Paulo estão errados. E eles tentam refutar, porque em outro texto da Bíblia diz isso, isso e isso, e eles tentam exatamente refutar a Bíblia com a Bíblia. É um caminho que tem sido trilhado por várias pessoas, mas eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus em João, capítulo 5, para nós examinarmos se, de fato, o nosso Senhor Jesus Cristo também ensinou isso. O que o Senhor Jesus Cristo disse em João, capítulo 5, versículo 21. Vamos ler alguns versículos? Mas o Senhor Jesus Cristo disse, João 5, 21, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Todos os homens estão mortos, e eles são trazidos à vida a quem o Filho quer. Foi isso que Jesus ensinou. João capítulo 6, versículo 37. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Versículo 44. Desculpe, eu li errado. 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Todo que o Pai me dá, esse virá a mim. 6,37 e 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. O Senhor Jesus, meus irmãos, e ele diz isso diante de uma plateia em que tem incrédulos. Ele diz, olha, vocês são incapazes. O homem não pode ir a Cristo. O homem não pode ir a Cristo se não for trazido por Deus. Mais ainda, versos 64 ao 66. Mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu, por causa disso é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Sabe por que eles foram embora? Sabe, Jesus estava com uma multidão, ele fez a multiplicação dos pães, deu comida, eles foram abençoados. Aí o capítulo 6 narra a multiplicação de pães e peixes. Jesus anda sobre o mar. Ele fala do evangelho da graça.
E aí ele fala sobre o ensino da predestinação. E os seus discípulos, aqueles que já tinham dito, não são os inimigos, são os seus discípulos. Eles ouviram a doutrina da predestinação e eles foram embora. Porque Jesus falou que vocês não podem ir, vocês não têm esse livre-arbítrio que vocês imaginam que vocês têm. Vocês não têm o fator diferencial de vocês virem até mim não é a decisão de vocês, mas é a decisão de Deus. É interessante que algumas pessoas, certamente quando ouvem falar sobre o início de um trabalho, a plantação da igreja, elas se preocupam muito sobre a quantidade de pessoas. E é uma pergunta que tem sido recorrente, né? As pessoas falam sobre como é que está o trabalho, como é que está a quantidade de pessoas. Esse tema, meus irmãos, da quantidade de discípulos, quantidade de pessoas, é um tema que pode, de fato, acabar com a nossa integridade. Porque se nós deixarmos de tocar em temas problemáticos, temas que lidam com questões que revelam e às vezes confrontam o nosso coração, confrontam aquilo que parece justo, lógico na mente dos homens, isso pode certamente acabar com a nossa integridade. Isso não afeta só a nós, afetou até o próprio coração dos discípulos. Você lê o versículo 67 do capítulo 6, diz: Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? A reação de Jesus ao ver pessoas indo embora da igreja, porque eles não acataram a doutrina da predestinação, não foi: voltem, não façam isso. Ele olha para os que ficaram, os poucos que ficaram, e diz: será que vocês também querem retirar? Vocês também não querem ir embora, não? O Senhor, meus irmãos, Ele não está bajulando ninguém para que as pessoas entrem como um comerciante que precisa fazer marketing para as pessoas comprarem um produto. O Evangelho, a estrutura do marketing e do comércio não se aplica na igreja do Senhor. Nós não estamos fazendo comércio, nós estamos anunciando a glória do Deus vivo. E aos que não sentem prazer na doutrina, eles vão embora. Esse é um das realidades que a igreja presbiteriana lida ao longo dos séculos. Pessoas que nos visitam e vão embora, porque eles não toleram exatamente o versículo 64 ao versículo 66 de João capítulo 6. E que bom que aquilo que aconteceu com Cristo está acontecendo conosco. E a nossa pergunta para os que ficam é exatamente a mesma: será que vocês também querem se retirar? Os verdadeiros crentes respondem com uma outra pergunta: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Os que têm prazer na palavra do Senhor, eles ficam. Os que não têm prazer naquilo que é ensinado na palavra de Deus, eles se revoltam e saem. A aplicação que nós temos diante desse texto, meus irmãos, é que nós precisamos tomar cuidado com o nosso coração. Não nos enganemos. Essa problemática do primeiro século, a problemática que nós encontramos hoje em muitas igrejas que relutam contra a doutrina, é uma tendência nossa, o nosso coração querer que a palavra de Deus se encaixe na nossa lógica. E muitas vezes nós murmuramos, muitas vezes nós questionamos, muitas vezes nós reprovamos a revelação de Deus. Sempre que o seu coração não encontrar lógica num texto que você lê, tem uma conclusão muito certa no seu coração. O problema não está na palavra de Deus, o problema está na nossa percepção.
O barro não pode se levantar para o oleiro. A criatura não pode se levantar para o seu Criador para questionar. Um coração que questiona e retruca diante da palavra de Deus, ele não vai encontrar paz. Que o nosso anseio, meus irmãos, deve ser um anseio de Moisés. Diante de Deus nós precisamos dizer: Senhor, eu quero conhecer mais da Tua glória. Quando nós falamos essa frase, comece a refletir sobre isso. O que significa conhecer mais a glória de Deus? Significa conhecer mais da riqueza do Senhor, que muitas vezes pode chocar a nossa lógica. A glória de Deus, o ensino de Deus é algo belo, é algo íntegro, é algo justo. Mas por causa da nossa fraqueza, aquilo que é belo pode ser visto como algo imperfeito, algo sem valor. O problema não está na palavra, o problema está na nossa visão. O Senhor Jesus Cristo passou 3 anos ensinando os discípulos e os apóstolos. Na hora da sua partida, Ele disse: muitas coisas tenho que vos ensinar, mas agora vocês não podem suportar. Não é que o que Ele ia ensinar é algo terrível, algo ruim. Que quando o nosso coração ele não está fundamentado, solidificado na palavra, até as coisas boas nós avaliamos como se fossem coisas terríveis. O autor dos Hebreus diz exatamente isso. Eu queria dar alimento sólido, mas vocês não podem suportar, vocês têm que voltar ao leite. A palavra de Deus, meus irmãos, é uma riqueza, um tesouro. Mas é o nosso coração que faz avaliar a santa doutrina da palavra de Deus como uma coisa terrível, injusta. E o ser humano, na sua ousadia, começa a adjetivar com termos pejorativos o ensino da glória de Deus. Quando nós não prepararmos o nosso coração, e o nosso coração ele deve ter esse sentimento: Senhor, eu quero saber mais da Tua glória. Eu quero que o Senhor tire da minha mentalidade aquilo que parece lógico aos meus olhos. Eu quero conhecer, Senhor, os Teus ricos ensinos. O Senhor me ensine sobre a Tua verdade e a Tua glória. E aí eu vou aprender sobre Deus que predestina, o Deus que tem misericórdia, o Deus que endurece, o Deus que faz tudo para o louvor da Sua glória, o Deus que não nos deve nada. Ao entender isso, o meu coração vai estar muito mais preparado. Não vai ser fácil lidar com as lutas da vida, mas um coração fincado nessa doutrina, ele vai estar preparado. Eu perdi os meus bens, eu perdi os meus parentes, eu perdi dádivas da minha vida, mas quem sou eu para questionar a soberania de Deus? Eu sou a massa do barro e Deus decretou a história da minha vida. Se eu vou ficar em cima da mesa, se eu vou ficar na parte lateral, como serão os meus dias, pertence ao Senhor. Eu estou nas mãos do Senhor. É Ele que dirige a minha vida. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nós Te damos graças por Tua palavra. Te damos graças porque, pelo Teu favor, o Teu benefício, o Senhor nos salvou. Por Tua misericórdia. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a avançar no conhecimento da Tua glória. Que não coloquemos, Senhor, o nosso próprio coração como empecilho. Que nos curvemos. Que possamos avançar, ó Deus, para encontrar deleite nos Teus ensinos. Buscar a Tua riqueza e nos deleitarmos nos Teus ensinos. Isso nós Te oramos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E que a graça do Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus Eterno Pai, e a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém.